A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 9. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre família, primeiro ministério e maior patrimônio. Veja que tema interessantíssimo, né? Nós vamos falar sobre ministério e patrimônio. Quando a gente fala sobre ministério, a gente fala daquilo que é espiritual, daquilo que a gente foi chamado por Deus para fazer, e a gente supervaloriza o ministério pastoral, o ministério de louvor, o ministério com crianças, o ministério de evangelismo e vários outros ministérios que Deus nos dá como dom e vocação para a gente exercer na igreja. Mas às vezes a gente não nota que a primeira grande tarefa que Deus nos dá para a gente cuidar, e o primeiro, então, ministério é a nossa família. E a gente precisa, então, ser fiel com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, porque aí a gente, sendo fiel nisso, a gente com certeza vai fazer com excelência as outras coisas. Mas a gente consegue inverter esses polos, fazer bem feito, às vezes, o ministério pastoral, o ministério do louvor, o evangelismo. A gente consegue fazer bem esses ministérios, infelizmente, em detrimento da própria família. É muito triste isso, nós vamos aprender como que a gente pode aprender a conciliar essas coisas, né? Não de desvalorizar um sem supervalorizar o outro, mas buscar sempre esse equilíbrio. E aí também essa questão patrimonial, né? Muitas vezes a gente supervaloriza patrimônio, a gente acumula muito patrimônio e infelizmente, mais uma vez, em detrimento da família, né? A gente deixa filhos, a gente deixa pai, a gente deixa mãe, a gente deixa a esposa para trás, o esposo para trás, a gente deixa a família para trás em última posição para adquirir bens patrimoniais. E a gente vai ver aqui que a nossa maior fortuna, nossa maior riqueza é a nossa família, tá? Vamos ver para o nosso texto de referência, 1 Timóteo capítulo 3, o verso 4, e o 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 e 16, que diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, verso 5, eu destaco esse versículo, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Gente, pasmem vocês. Não sei se vocês conhecem pessoas, ministros, pastores que são assim, né? Que quando você vai descobrir a bomba que estourou dentro da casa dele, já se passaram anos. Ele já estava com a casa desgovernada, muitas das vezes separado, divorciado, vice-versa. A pregadora já não estava mais casada, estava divorciada, já estava com outra família e pregando bem, pastoreando bem, fazendo bem as coisas, entre aspas, espirituais. A gente consegue, infelizmente, irmão, mascarar essas coisas, mas por isso que a gente precisa ter cuidado com as aparências. Às vezes, um ministério de grande avultuosidade, grande projeção, não quer dizer aprovação de Deus, né? A aprovação de Deus está aí no versículo de número 5. Tem que saber governar bem a própria casa para aí poder depois governar bem a casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 e 16 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A gente gasta tempo, a gente gasta muito recurso, a gente gasta muitas habilidades que Deus nos deu para alcançar, às vezes, pessoas que estão a milhares de quilômetros de nós. E às vezes um parente nosso, um familiar nosso, que está dentro da mesma casa, do mesmo lote, na mesma quadra, na mesma rua, a gente não investe um minuto sequer de oração. Então o texto está nos trazendo para o propósito original de Deus. Primeiro a gente se preocupa com os que estão à nossa volta da nossa casa, vamos cuidar deles, até para não gerar uma sobrecarga para a igreja. Imagina, você tem parentes aí passando necessidade, você tem uma mãe, irmãos, tios, tias precisando de cuidado, precisando de conselho. E essas pessoas estão pesando para a igreja a qual eles congregam, estão trazendo peso para a igreja a qual eles congregam desnecessariamente, porque eu poderia facilmente estar fazendo aqui a minha parte, não é isso? Versículo 16, se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja para que se possa sustentar.
as que deveras são viúvas. Esse texto aqui ele é um texto bem conhecido porque estava havendo uma sobrecarga para a igreja. A igreja tinha que cuidar das viúvas, de fato viúvas, que essa era a obrigação da igreja e é a nossa obrigação como igreja, mas a igreja também estava tendo que preocupar com irmãs que só estavam mal cuidadas pela sua família. Ela tinha família, ela era viúva, mas tinha ainda filho, tinha outras irmãs, tinha os irmãos dela, que eram da igreja também, mas que estavam negligenciando o cuidado para com elas e isso estava gerando peso para a igreja, que tinha que cuidar dessas irmãs que tinham família e tinha que cuidar das irmãs que de fato eram viúvas e só tinham marido então falecendo, elas ficaram sem abrigo algum. E esse é o cuidado da igreja com essas de fato viúvas e infelizmente por negligência dos familiares estava sobrecarregando ali a igreja do Senhor. Olha o que diz a nossa introdução. Senhor, veremos nesta lição que dá mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal, do que a família é estar fadado ao fracasso. Porque é ela que nos dá a sustentação, o apoio para crescermos na igreja. Irmãos, eu digo isso hoje, eu além de trabalhar fora na vida secular, a gente tem a nossa família de sangue que mora aqui perto, né? Minha mãe, irmãos, todo mundo mora aqui perto. E eu também tenho a minha família, a minha esposa, meus filhos e também tenho hoje um trabalho como pastor. Eu tenho que dedicar um certo tempo ao pastorado. E a gente percebe, irmãos, a dificuldade que é você lidar com uma igreja, mesmo com a esposa do lado, com os filhos apoiando. Eu fico imaginando muitos líderes, muitos pastores que negligenciam a esposa, que negligenciam a família. Eu fico imaginando a custo de quê, irmãos? A custo de quê? Mesmo que esse ministério seja de projeção internacional, irmão, se foi a custo da família, o texto está dizendo que foi um fracasso. Porque eu não consigo imaginar eu sendo pastor, liderando um rebanho, indo avante numa igreja, crescendo como uma igreja, sem a minha família do meu lado, sem o apoio da minha mulher, sem o apoio das minhas filhas, sem o apoio de amigos e irmãos que oram por mim. E a gente percebe a dificuldade que é. Agora eu queria saber qual é a fórmula que esses camaradas têm de atropelando tudo, atropelando pai, mãe, filhos, esposa, fazendo essa obra e vice-versa também. Mulheres que às vezes o marido não é crente, o marido não apoia o trabalho dela, ou ele é crente, mas ele não consegue acompanhar o ritmo dela, e ela é pastora, ela é missionária, ela faz aquele negócio todo e vai deixando tudo para trás. O texto está dizendo aqui, dessa lição, que esse ministério está fadado ao fracasso, embora aparentemente diante dos homens possa parecer um sucesso. Para quem está vendo você no Instagram, no Facebook, quem sabe está dizendo: uau, que pastor excelente, uau, que missionária excelente. Mas aí o marido por trás, a esposa por trás está dizendo: você não está vendo é nada, você está vendo só aquilo que está diante dos seus olhos. Mas nós que estamos aqui acompanhando ele, estamos padecendo e afundando desse barco junto com ele, e ele não para com isso. Não é? Que Deus possa nos dar esse discernimento, irmão, para que nós valorizemos a nossa família como patrimônio e a nossa família também como ministério. Que a gente cuide bem disso, porque as demais coisas a gente vai fazer com mais leveza até. Tópico de número 1, família, meu primeiro ministério. Quem não vive bem em casa, provavelmente não será feliz no seu ministério. Não adianta ensinar aos outros o que a família ainda não viu em você. A família tem muita influência no ministério do obreiro. E eu, como pastor, posso testificar essa última frase. A família tem muita influência no ministério do obreiro. Eu conheço muitos pastores aqui, muitos amigos que não são do nosso ministério, são de outros ministérios, que eles, por não terem o apoio da família, ou a esposa adoeceu, ou vice-versa, eles tiveram que dar uma pausa no ministério, porque a família é extremamente importante. Sem a família estar do nosso lado, ombreando conosco, irmãos, é impossível avançar, né? Principalmente nós homens, sem a nossa esposa do lado, fazer essa parte pastoral, esse ministério pastoral é impossível. Não dá para avançar dessa forma. 1.1 diz: precisamos governar primeiro a nossa família. Quem não administra adequadamente sua família
não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. A Bíblia diz que quem não dirige bem a sua própria casa não terá como dirigir a igreja de Deus. Em outra versão diz que se o homem não consegue fazer com que sua própria família, que é pequena, se comporte bem, como pode ajudar a igreja toda? Já a Bíblia do Culto diz: quem não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, e faz alusão para que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. 1 Timóteo 3,4. Governar bem a própria casa é um pré-requisito para o trabalho na Igreja do Senhor Jesus. O nosso lar é um estágio probatório para executar tarefas do reino. Primeiro, vem Deus, segundo, a nossa família e em terceiro, a nossa igreja. É essa a ordem, tá, irmãos? Primeiro é Deus na nossa vida, Ele é prioridade na nossa vida, depois vem a nossa família, com a nossa família e Deus, a gente fazendo aqui uma estruturação familiar perfeita, aí sim a gente vai ter estrutura para cuidar das coisas do Senhor. E aí eu quero fazer uma colocação a respeito desse texto, porque dá a impressão, irmão, que o texto está exigindo famílias perfeitas, né? Para que eu tenha uma família perfeita, governe bem a minha casa, os meus filhos sob disciplina, e a família está andando aqui naquela coerência, naquela junção perfeita, só assim eu posso governar a igreja de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eu devo fazer o máximo que eu puder fazer para que a minha casa esteja em ajuste. Mas como a gente é pessoas autônomas, nós somos pessoas que temos arbítrio, eu posso fazer o melhor pelo meu filho e ele não corresponder. Sim ou não? Eu posso fazer o melhor pela minha esposa e ela não corresponder. Eu posso estar me esforçando ao máximo para educar os meus filhos no caminho do Senhor e chegar um certo momento que um dos meus filhos se afasta do Evangelho. Isso é perfeitamente possível porque ele tem arbítrio. Ele não vai a vida inteira seguir os meus passos. Ele pode querer um dia ou outro estar na presença do Senhor ou não estar na presença do Senhor. Isso vai ser decisões que ele vai tomar quando se tornar de maior ou quando ele tiver consciência de se ele quer seguir ou não o Senhor. Nem Jesus quer pessoas forçadas seguindo a ele. O que o texto está dizendo é que a gente deve se esforçar para fazer a nossa parte de maneira que não haja nenhuma possibilidade da gente ter deixado nenhuma ferramenta para trás que a gente não usou para a educação, para a correção, para a instrução da nossa família. A nossa família pode até não ser perfeita, porque dificilmente será, mas eu vou ter feito o meu melhor. Eu vou ter empregado todos os recursos possíveis para que a minha família seja uma família exemplar. E aí a gente pode sim cuidar da igreja de Deus, mesmo que a nossa família tenha parênteses, tenha ressalvas, tenha contratempos, mas é porque eu fiz a minha parte. Assim como uma igreja, eu posso ser o melhor pastor para aquela igreja, posso dar o meu trabalho, o meu dia, a minha noite, a minha família pode se desgastar em pastorear uma igreja, mas se os irmãos não assim cooperarem, eu vou me cansar inutilmente. A gente vai precisar de uma cooperação de todos. E a gente não está liderando robôs, a gente lidera pessoas, a gente organiza gente. E gente tem problema, gente tem seus traumas, gente tem seus problemas pessoais, tem os seus problemas psicológicos, mentais, financeiros, cada um tem o seu jeito de lidar, o seu jeito de ser, e a gente não vai conseguir agradar a todos. Mas na medida do possível, dentro das nossas possibilidades, a gente vai buscar fazer o nosso melhor. Embora muitas pessoas às vezes não percebam que a gente está dando o nosso melhor, mas a consciência que me carrega, ela diz que eu dei o meu melhor. Amém? Essa é a leitura que a gente deve fazer desse texto. Eu dei o meu melhor para minha casa, eu dei o meu melhor para a igreja do Senhor. Não tenho uma família perfeita, não tenho uma igreja perfeita, mas eu dei o meu melhor, nós fizemos a nossa parte. E aí tem um comentário aqui do professor que diz: uma regra básica para consagrar alguém para o ministério ou para desempenhar qualquer função eclesiástica na igreja deveria tomar por base a família do candidato. Qual o seu exemplo dentro da sua casa? Que tristeza quando a pessoa não tem testemunho
nem da sua própria família, nem é respeitado como obreiro do Senhor. Se não passar no teste da família, como conseguirá passar no teste da igreja? É interessante esse comentário, porque é interessantíssimo, irmão. O camarada, muitas das vezes, ele é até qualificado. É uma pessoa excelente. Ele prega bem, ele lidera bem, ele tem esse toque administrativo para fazer a igreja de Deus funcionar, uma excelência. Mas se o pastor que colocou ele lá tivesse perguntado para a esposa dele, possivelmente ela não teria recomendado. Porque quem conhece, irmão, é só quem convive. Se esse pastor, ao colocar esse novo obreiro para dirigir aquela nova congregação, tivesse perguntado para os filhos, e aí você recomendaria ao seu pastor, o seu pai como pastor dessa igreja? Muitos e muitos líderes teriam sido reprovados pela sua própria família. Porque muitas das vezes, irmão, quem conhece a pessoa só é quem mora dentro, quem está dentro de casa. E eu volto a repetir, a gente não está falando de perfeição, nós estamos falando de dedicação, nós estamos falando de hombridade. Muitas das vezes a pessoa, quando ela recebe um convite desse, ela começa a fazer coisas que ela não fazia anteriormente. Aí é hipocrisia, irmão. Eu vou fazer aquilo que eu já estava fazendo. Eu vou ser pastor porque eu já era obreiro, já pregava, já era líder, já estava envolvido. Mas muitos só vão se envolver com a igreja, só vão se preocupar com a igreja quando recebem um convite para ser o pastor da igreja. E isso é muito triste, né, irmãos? Porque quando ele era só um obreiro, quando ele era só um líder, ele pouco se importava com isso. Estava nem aí para os trabalhos da igreja. Agora que ele é o pastor, ele vai ter essa preocupação. Então a gente deveria perguntar lá para a família dele, para a esposa dele principalmente, como que é esse obreiro aí na sua casa? E aí a gente teria muitas surpresas, né? Muitas negativas. 1.2, precisamos conquistar primeiro a nossa família. A família deve ter prioridade em nossa vida. No sentido primário, seria no aspecto de cuidar, alcançar, cativar, socorrer, se importar com o seu bem-estar, não sobrecarregar a igreja. Muitos ajudam famílias de fora, de outros estados, o que não é errado, mas não ajudam as suas viúvas, os seus órfãos, os seus pais idosos, os seus portadores de necessidades especiais. Mas também no aspecto de ganhar a sua família para Jesus. Muitos cristãos passam a vida preocupados em ganhar outras nações, estados, cidades, bairros, ruas, os vizinhos de todos os lados. Isso é formidável, uma ordenança do Senhor. Mas é preciso cuidar, sarar espiritualmente sua família para não negar a fé. Volto a repetir, irmão, com muito cuidado esse texto, tá? Porque você pode ser uma pessoa que vai implantar todos os recursos para ganhar sua família. A sua mãe, seus pais, seus irmãos para o Senhor. Mas você não determina isso na vida deles. Você apenas faz o trabalho, faz o seu melhor. Pode acontecer de anos e anos e anos você falando, eles não se convertam ao Senhor. A gente vê na história da Bíblia e na história da igreja, e a gente lê livros também de personagens da história da igreja que foram homens de Deus, homens devotos ao Senhor, mas não conseguiram ganhar sua mãe e o seu pai. Muitas das vezes, eles fizeram tudo, empenharam toda a força, mas não conseguiram, porque a gente não determina salvação na vida de ninguém, irmão. A gente apenas apregou a palavra de Deus. O texto diz que nem mesmo seus irmãos, falando a respeito de Jesus, nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles vieram a crer em Jesus depois da sua morte e ressurreição. Então, os próprios irmãos de Jesus duvidavam dele. Imagine isso. Então, muitas das vezes nós temos irmãos, parentes próximos, que a gente vai fazer culto, reuniões, consagrações, propósitos, anos e anos orando, e eles não vão se converter ao Senhor, porque a gente não determina quem vai ser salvo. A gente apenas prega o evangelho. Então, quem olhar de fora e ver a minha família, às vezes, não salva, vai dizer, olha, aquele pastor salva todo mundo, mas não salva a família dele. Então isso é uma falácia, tá, irmãos? A gente não consegue salvar ninguém, a gente apenas faz a nossa parte. Se eles vão se converter ou não, o juízo final vai trazer essa carga para eles, não para nós. A gente vai ser honrado e glorificado pelo Senhor por termos feito a nossa parte, por termos
tido o máximo de cuidado em apregoar o evangelho para nossa casa, para nossa família. 1.3, precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. O altar começa em casa, não adianta ser o máximo na igreja, ser exímio em tudo aquilo que faz, se o altar da sua família está precisando de reparos. A sua própria vida e de sua família depende da espiritual e devocional. Se elas não estiverem bem, há necessidade da restauração. A nossa comunhão com Deus começa dentro de nossa casa. Não adianta querer ter comunhão vertical se a horizontal está quebrada. A responsabilidade recai sobre os pais de família. Precisamos verificar também se o nosso leito, o leito do casal, não precisa ser restaurado. A Bíblia diz que digno de honra entre todas as instituições seja o matrimônio. Ela faz alusão a se manter em um leito sem mancha, sem mácula, irrepreensível, e ainda diz que Deus julgará os que forem devassos e adúlteros. A gente tem muitos problemas nessa área conjugal, principalmente em ministros, em ministérios itinerantes, pastores itinerantes que pregam em congressos, em igrejas, passam tempos viajando, e a gente vê muito problema nessa área, tá? Dedica muito tempo a uma viagem. Imagina um pregador, irmão, que vai fazer uma viagem lá para o Nordeste, e lá ele prega um final de semana, de lá ele já pega um avião, vai lá para o Sul, aí fica 3 dias no Sul, depois ele vai lá para São Paulo, depois ele vem para cá, para ali, aí depois ele vai para lá. 2 semanas depois ele volta para casa. E a família dele muitas das vezes fica em casa. Os filhos, a esposa fica em casa, sozinhos, nesse período todo. E ele viajando para lá, para cá, conhecendo gente, conhecendo mulheres diferentes tal, e muitas das vezes até, pasmem vocês, se relacionando com outras mulheres e como se nada tivesse acontecendo. Tá? Isso é muito perigoso. A base da nossa vida tem que ser a nossa casa, tem que ser a nossa família. A gente tem que passar 1 dia, 2 dias no máximo fora de casa. Se for passar mais do que isso, leve a sua esposa com você. Se você é pregador itinerante, vai passar 3 dias. Alguém que te convidou, por favor, peça a passagem da sua esposa, dos seus filhos, leve todos eles com você. Vou passar 1 semana fora pregando de congresso em congresso. Faça as malas da sua família, leve eles com você. Não dá para levar, pastor. Meus filhos estudam, minha esposa trabalha. Então não pegue essas agendas, irmãos, que você vai ficar semanas fora. Tenha precaução, tenha cuidado com isso. O seu maior ministério é a família e você está deixando eles 1 semana desabrigados, sem a sua presença em casa. É perigoso para eles que estão ficando e é perigoso para você que está indo sozinho se aventurar por esse caminho. Tópico de número 2, família, meu maior patrimônio. O patrimônio que não for bem administrado será dilapidado e perderá o seu valor. Não podemos negligenciar uma das maiores heranças de Deus, pois se alguém não tem sucesso na vida, preencherá essa lacuna. Nenhum outro patrimônio na vida cobrirá a perda do patrimônio chamado família. 2.1, compreendendo o significado de patrimônio. Segundo o dicionário, patrimônio é herança sucessória, conjunto de bens familiares, ativos financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas, riquezas, mas figuradamente é aquilo que é muito estimado, como um tesouro, um diamante lapidado, uma joia rara. Geralmente, quando a gente fala a palavra patrimônio, a gente fala sobre alguma coisa que a gente demorou para conquistar, não é isso? Ou então conquistou, por mais que não tenha demorado, mas que é muito valoroso para nós. É o nosso patrimônio. É aquilo que a gente adquiriu, que seja com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos. Tem muita gente que vai adquirir um patrimônio rápido, tem outros que vão adquirir um patrimônio ao longo da vida, mas o patrimônio significa aquilo que essa pessoa conquistou durante aquele momento de vida dela. Esse é o seu patrimônio. Como a família é comparada a um patrimônio, não existe valor estipulado em dinheiro. Não há uma herança que se transfere em cartório. A sua propriedade vai além de valor monetário, ultrapassa o valor venal. Não se compra, não se vende nem se empresta, pois não se pode mensurar o valor do que é de estimação espiritual e de amor. Tem um comentário aqui também do pastor Valdir Alves de Oliveira, no comentário do professor, que diz: a família é um dos maiores patrimônios que foi o próprio Deus quem a criou. Foi a primeira instituição criada por Deus no mundo.
ainda no Jardim do Éden. Deus é o autor, o mentor, o criador, o juiz de paz que celebrou o primeiro casamento entre Adão e Eva. A família é importante para a formação do caráter dos filhos. Dentro da família começam os primeiros ensinos, a bons exemplos de vida. Nada vem antes da família, nem a igreja, nem o ministério, nem o sucesso. Só Deus. É interessante essa questão da família ser a primeira instituição, o primeiro patrimônio que nós ganhamos, porque isso, irmãos, quando a gente estabelece essa prioridade do primeiro, tudo que vem depois, irmãos, a gente vai gastar tempo, vai gastar energia, mas a gente sempre vai estar de olho no que é principal. Agora, se o nosso maior patrimônio é o bem físico, é uma empresa, é um trabalho, carros, é coisa parecida ao sucesso pessoal, a gente, obviamente, irmão, que vai colocar a família por trás. A gente vai colocar o patrimônio na frente e a família atrás. Agora, se nós enxergarmos a família como o maior patrimônio, a gente vai dedicar o nosso tempo, a nossa energia para a nossa família. E sim, administrando bem o tempo, administrando bem os recursos, a gente vai cuidar do nosso patrimônio financeiro também. Uma coisa não pode desmerecer a outra, mas a gente deve colocar prioridades. A família é o nosso maior patrimônio. Foi ela que Deus estabeleceu em primeiro lugar lá no Jardim do Éden. Foi ela que Deus investe. É na família que a sociedade se sustenta. Famílias saudáveis, sociedade saudável. Famílias saudáveis, igrejas saudáveis. Então tudo depende da família. Por isso o diabo quer atacar a família, destruir a família, porque ele sabe que fazendo isso ele prejudica a sociedade e prejudica também a igreja do Senhor. 2.2. Como guardar bem o tesouro incomparável. A Bíblia diz em Apocalipse 3:11, para guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Coroa aqui figuradamente denota uma coisa de muita importância. Aquilo que engrandece, símbolo de soberania, nobreza, algo valioso, prêmio, dom gratuito, presente de Deus. Mas pode ser roubado a qualquer momento. Basta um vacilo ou falta de vigilância para pôr tudo a perder. Há um inimigo espiritual que batalha o tempo todo procurando a quem possa tragar. Esse inimigo é um ladrão que vem roubar, matar e destruir. Não negligencie, pois se você não dá valor e não guarda bem guardado, então não pode ser um tesouro. Então, se você guarda bem é porque é um tesouro. Então, se a minha família é um tesouro, eu vou guardar bem. Se não é um tesouro, eu vou negligenciar. Esse é o princípio aqui. Então, tudo aquilo que a gente dá valor, a gente vai guardar, a gente vai dar prioridade. Então, se você tem a prioridade do seu patrimônio financeiro, você vai dar valor àquilo. Se o seu patrimônio é a sua família, você vai dar valor àquilo, tá? Então, essa é a pegada aqui do 2.2, 2.2, 2.3. A indispensável solidez do patrimônio. O respaldo jurídico e espiritual, a integridade dos seus componentes, um patrimônio indissolúvel, um núcleo de convivência consolidada no amor e na comunhão, um lar sedimentado e inviolável na concepção da fidelidade, uma casa determinante na sua expressão máxima de um lar onde o seu recinto interior mostra claramente as relações familiares, como a mesa posta onde os seus componentes da família fazem as suas refeições, o quarto onde os membros da família têm um sono restaurador, a autoridade patriarcal e matriarcal onde os pais exercem os seus papéis, e a assistência recíprocas, onde uns têm responsabilidades para com os outros. A solidez desse patrimônio passa pelo temor do homem a Deus e pela sabedoria da mulher em administrar. Todas essas situações convergem e consagram um ambiente familiar em um convívio de solidariedade. A indispensável solidez deste patrimônio que é a família. Por isso que a gente tem que investir tempo, irmãos, na família, né? Infelizmente, a gente, por questão até de a cobrança social do nosso trabalho, a gente dedica muito tempo para o trabalho, para os estudos, a gente dedica muitas das vezes muito tempo para o nosso corpo, muito tempo na academia, muito tempo nas universidades. E o pouquinho de tempo que a gente tem em casa, a gente faz tudo muito corrido, não é assim? É muito corrido. Você vai jantar é correndo, vai almoçar é correndo, vai fazer uma tarefa é correndo, vai fazer a tarefa com o filho tá correndo. Parece que o tempinho que sobrou ali a gente tenta fazer.
e às vezes a gente não consegue dar o tempo devido àquilo que é o nosso maior patrimônio. Então, se é o nosso maior patrimônio, a gente deveria dedicar mais tempo a isso. Mas, infelizmente, irmãos, nós somos muito exigidos na nossa vida secular. Nosso trabalho exige 44 horas semanais da gente, não é? Às vezes tem gente que trabalha até mais do que isso, fazendo hora extras. Imagina você dedicar 40, 50, 60 horas da sua semana ao seu trabalho para ganhar um valor financeiro que você vai usar teoricamente na sua família, mas você está perdendo a sua família, perdendo os seus filhos. Aí você deu a melhor escola para ele, você deu o melhor carro para ele, você deu a melhor casa para sua família, você deu tudo de bom para eles materialmente, mas o seu tempo não foi suficiente dentro de casa e vice-versa. Às vezes a mulher trabalhou muito para dar a melhor situação financeira para casa, para a família, para o marido, para os filhos, e foi perdendo um, perdendo o outro, deixando de mão, deixando de lado, deixando na creche, deixando na escola o dia todo, para ganhar finanças, para trazer, para dar o melhor para a família, sendo que, na verdade, o melhor naquele momento para um filho era a sua presença e a minha presença ali dentro. Vamos pensar sobre isso um pouquinho. Se a gente considera a família o maior patrimônio, então a gente deve dedicar um tempo de qualidade à nossa família, né? Vale aí esse questionamento para os nossos alunos, né? Quanto tempo você tem gastado de qualidade? Não é tempo de cronológico, né? Chegou em casa, quando eu chego em casa eu fico 3 horas dentro de casa. Mas se for marcar cronologicamente e qualificadamente, né? Se a gente fosse medir assim no cronômetro da qualidade, quanto tempo a gente ficou com o nosso filho sentado na mesa, com a nossa esposa sentada e conversando com ela. Se a gente fosse medir, irmãos, a gente veria que a gente às vezes não passa nem minutos com essa perspectiva. A gente às vezes está 3, 4 horas dentro do ambiente, mas cada um no seu cômodo, né? Ainda mais hoje com o advento da tecnologia, aí um filho pega o celular, vai para um quarto, o outro pega o tablet, vai para o outro, a esposa vai lá fazer as tarefas e o marido fica na televisão, passando canal, assistindo futebol. Então, cada um fazendo ali alguma coisa, mas a gente não está junto qualificamente, tá? Que a gente possa pensar sobre isso, porque se a família é o nosso maior patrimônio, dediquemo-nos, então, a este patrimônio. Tópico de número 3, a consciência de proteger a família. A definição de consciência diz que é um tribunal pessoal, fórum particular, interior de julgamento, do certo e errado, do justo e injusto, verdadeiro, falso, percepção, no caso dos estímulos à volta, lucidez dos sentimentos, da moralidade do dever, o que nos torna aptos a julgar a nós mesmos sobre a nossa responsabilidade, a nossa fé e a nossa comunhão, para decidir sobre o nosso ministério e o nosso patrimônio, que é a família. Então, você só vai valorizar algo se você tiver consciência se aquilo de fato tem valor para você, né? 3.1, precisamos restaurar a nossa consciência. Deus formou todos os seres humanos com consciência boa. O grande problema é que com o andar da carruagem deixamos essa consciência se deformar, contaminar, adoecer, cauterizar. Paulo diz em 1 Timóteo 1,5 que o amor precisa proceder de um coração puro, de uma boa consciência. No verso 19, Paulo deixa bem claro a Timóteo que precisa conservar a fé e a boa consciência, pois alguns vieram a naufragar na fé. Quem deixa a sua consciência chegar a esses níveis não terá nenhum parâmetro nessa sociedade corrompida e depravada para salvar o seu ministério e o seu patrimônio. Quando o tribunal da consciência não funciona, a pessoa confunde o ministério com a família, dá mais valor a um do que o outro, inverte os valores ou não realiza nenhum nem o outro com qualidade nem dignidade. Uma das coisas que a gente pode trabalhar aqui para trabalhar essa consciência são os trabalhos que as igrejas, graças a Deus, Deus tem despertado muitas igrejas que têm ministério da família, né? Ministério dos casais, tem culto da família, tem os encontros de casais. E nisso a gente leva um palestrante e esse palestrante vai aqui e acolá dar uma martelada na nossa consciência, restaurando, reprogramando ela. Porque a gente é muito fácil, irmão, entrar num piloto automático. Então a gente vai para o trabalho, volta para casa, descansa, volta para o trabalho, volta para casa, entra naquela rotina. E a gente às vezes não percebe que essa rotina está matando a nossa família,
que essa rotina está matando os nossos filhos. Então, às vezes, a gente para um evento como esse, participa de uma programação como essa, e aí Deus pode usar aquela pessoa para despertar a nossa consciência para aquilo que a gente estamos valorizando nesse exato momento. 3.2 Instruções bíblicas para preservar a família. Para o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a sua família será uma bênção e a felicidade chegará ao seu lar. Ele será compreensível na vida conjugal, mostrando consideração para com a sua esposa e respeitando-a como um vaso mais frágil, mais delicado. Para a mulher virtuosa cuida da sua casa, dos seus filhos, a ponto de o marido confiar nela e os seus filhos a chamarem de bem-aventurada. A mulher sábia edifica a sua casa e a faz dela um paraíso. Para os pais, criar e ensinar filhos no caminho em que devem andar, pois é uma responsabilidade dada por Deus a vocês. Para os filhos, obedecer e honrar aos pais, pois Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente consegue, graças a Deus que a igreja tem esse papel também, né, irmãos, de trazer essa instrução. A gente consegue trabalhar todos esses papéis aqui, ó, com os departamentos da igreja. Por exemplo, no departamento de jovens, a gente pode organizar um trabalho que a gente pode chamar de encontro de pais e filhos. Você coloca os pais e os filhos na mesma palestra e você traz um palestrante para falar sobre a responsabilidade dos pais. Porque às vezes, irmãos, a gente está tão automatizado que a gente não repara mais como a gente está lidando com os filhos. Como é que os filhos estão lidando com os pais? Aí você reúne os pais e os filhos na mesma palestra, traz um palestrante, o palestrante vai abordar esses aspectos bíblicos. Também você reúne os casais, você reúne o esposo e a esposa no mesmo ambiente. Coloca eles diante de um palestrante, o palestrante vai usar ali 1 hora e meia, com dinâmicas, com didática apropriada para inculcar a responsabilidade de um para com o outro. A mulher sábia edifica a sua casa, o homem, o papel do homem como mantenedor, como o guardião da família, o papel da esposa como cooperadora, e aí restaura a nossa consciência. Também a gente faz um trabalho com família, irmão, reúne todas as famílias, o sogro, a sogra, o neto, o bisneto, todo mundo junto. Porque às vezes a gente está vivendo ali, misturando uma coisa com a outra. Qual é o papel da sogra na educação dos meus filhos? Qual é o papel do sogro? Qual é o papel do cunhado? Qual é o papel? A família, ela tem a importância, mas cada um no seu quadrado, né, irmãos? A gente hoje tem essas famílias que moram juntas, a mãe mora com os filhos, que mora com o neto, e misturou tudo. E às vezes a gente tem essa característica hoje, mas a gente precisa aprender a respeitar o espaço, né? O espaço que é do casal, o espaço que é dos pais do casal, para a gente poder não ter problema nisso. Então, graças a Deus, a igreja tem essa performance, tem como trabalhar isso através do Ministério de Casais, do Ministério de Jovens, do ministério com as irmãs, com os irmãos, os varões, as mulheres, e etc, e etc. Como é bom ser crente, né, irmãos? Porque a gente tem como trabalhar tudo isso na igreja. A gente é privilegiado por pertencer a uma igreja que tem esse cuidado, né, com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os casais, com os homens, com as mulheres. Que bom fazer parte de uma instituição dessa forma. 3.3. Cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Nós somos os mordomos das nossas famílias, pois apenas cuidamos delas. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. É necessário que o mordomo se ache fiel na condução daquilo que foi entregue em suas mãos para cuidar. Fomos chamados para a procriação e continuação da raça humana. Os filhos nascem, crescem, se casam e vão constituir novas famílias. Quando nascemos, quando estamos na fase de criança, quando estamos na fase da adolescência, quando chegamos à terceira idade, quando adoecemos, quem cuida de nós é a nossa família. Quando morremos, quem cuida do nosso funeral é a nossa família. Quem não tem família é enterrado como indigente. Então a gente tem esse papel de cuidar bem, cada um faz a sua parte. Eu, como criança, sou cuidado pelos meus pais. Ele foi tão bem cuidado pelos meus pais que agora eles precisam do meu cuidado. E agora eu faço a minha parte de cuidar dos meus pais. E aí eu estou cuidando dos meus pais e estou cuidando dos meus filhos. Daqui a pouco eu vou precisar de cuidados especiais por causa do avanço da idade. Aí os meus filhos vão cuidar dos filhos deles e vão cuidar de mim também. Isso é um legado que a gente deixa, né, irmãos? A gente
planta e colhe. A gente só pode colher aquilo que a gente plantou, tá? Então a gente possa administrar bem a família, porque isso vai ser um investimento para o futuro também, né? Imagina você investiu nos seus filhos, na educação dos seus filhos, e eles agora estão trabalhando, ganhando bem, tendo boas empresas, bons recursos financeiros, e hoje eles podem te dar uma qualidade de vida. Que maravilha, né, irmão? Já pensou? Assim, eu trabalho na vida das minhas filhas, invisto na vida delas, e elas vão crescer, vão se tornar empreendedoras, servidoras públicas, empresárias, e daqui a pouco elas investem na minha vida. Que maravilha! Aí eu chego na minha melhor idade, a gente não tem plano de saúde, um exemplo, aí as nossas filhas falam, eu vou pagar um plano de saúde para os meus pais terem uma velhice com maior qualidade. Que maravilha, né, irmãos? Então a gente administra bem agora e lá na frente a gente vai ser recompensado. É assim que a palavra de Deus nos garante. Conclusão: quem não cuida, honra e protege a sua família, negou a fé. Quem não procura apresentar-se aprovado a Deus, infelizmente o seu ministério não será bem sucedido. Pensemos nisso, levemos essa lição para as nossas classes nesse próximo final de semana, para quem a escola bíblica é domingo, tem igrejas como na minha, aqui é sexta-feira, a nossa EBD, nossa chamada EBS, Escola Bíblica de Sexta-feira. Então a gente tem a EBD na sexta, para você que é final de semana, que a gente se prepare, que a gente se habilite para quando chegar o momento a gente ser usado por Deus. É a vez da EBD, nesse trimestre, ser usada por Deus para poder implantar na mente dos nossos alunos a responsabilidade com a família. Ali você vai ter pastores ouvindo, você vai ter missionárias, missionários, pregadores, cantores, pessoas que fazem diversas funções na igreja. É a hora da gente inculcar na cabeça deles que a responsabilidade da família é o maior patrimônio e o maior ministério. Deus abençoe a todos. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.